Então, vamos para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje será no Salmo 127, que nos diz o seguinte: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Em outra versão, o texto diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas o que esse texto ele quer nos dizer? Ele quer nos mostrar que a nossa prioridade deve ser Deus. Ele diz, olha, se Deus ele não estiver na nossa vida, se Deus não for aquele que edifica a nossa história, toda a nossa vida ela é em vão. Nós não teremos proveito nenhum. O texto diz que Deus ele dá o sustento aos seus filhos. O texto também diz que nós não podemos trabalhar de forma excessiva, trabalharmos de forma onde o trabalho em si ele seja a nossa prioridade máxima, embora o trabalho ele é necessário para o nosso sustento. Mas a Bíblia ela deixa bem claro quando ela diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quando Deus é aquele que edifica a nossa vida, edifica os nossos sonhos, quando Deus é aquele que nos sustenta, aquele que nos protege, então isso quer dizer que nós estamos indo no caminho certo. Pois o salmista ele diz: se Deus não edificar a casa, se Deus não edificar a nossa vida, todo o nosso trabalho é em vão. Se Deus ele não nos proteger, se Ele não for a nossa segurança máxima, isso quer dizer que podemos e devemos confiar totalmente em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar neste momento? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor Deus, porque Tu és aquele que tem, Senhor Deus, edificado nossas casas, espiritualmente falando. Tu és aquele que tem cuidado de nós. Tu és aquele que tem nos dado livramentos. Embora nós não percebemos, embora nós não vemos muitas vezes, Senhor Deus, esses muitos e muitos livramentos os quais Tu tem nos dado, Senhor, mas sabemos que Tu estás conosco. Nós temos um coração grato diante de Ti, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Então, continua, Pai, abençoando a todos nós. Continua nos abençoando, que possamos a cada dia crermos mais em Ti, crermos na Tua palavra e buscarmos, Senhor Deus, viver esse Evangelho de forma verdadeira, Pai. E assim, desta forma, Senhor, fazer a Tua vontade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, nós estamos aí em mais uma aula. A nossa aula de hoje nós temos como tema a busca da felicidade, ou a busca da verdadeira felicidade. Como ser feliz de verdade? Eu creio que você, como todos nós, buscamos a felicidade, queremos ser felizes e corremos atrás, lutamos pelos nossos sonhos para que, de fato, sejamos felizes. Mas a pergunta é, o que é a felicidade de fato? O que realmente é necessário para sermos felizes? O que faz alguém ser feliz? Então, essa pergunta aqui é muito relativa. O que faz alguém ser feliz? Cada um tem um sonho, cada um tem um desejo, Cada um se conforma com aquilo que determina ser essencial ou prioridade na sua vida. Existe um caminho certo para a felicidade? Essas perguntas caminham com a humanidade aí no decorrer de anos e anos da nossa existência. Bem, mas com frequência nós caímos no equívoco de pensar que um carro novo, uma promoção no trabalho, uma tatuagem, uma cirurgia estética ou a fama nos farão felizes. Isso é ilusão. Elas nos fazem por um tempo
felizes. É algo momentâneo, é algo passageiro, é algo efêmero. Mas veja só, tudo que o homem faz é transitório, passa, é passageiro. No entanto, as obras do Senhor são eternas. Então aqui nós temos a primeira pista, não é? Para uma verdadeira felicidade, que não são os nossos desejos em si realizados, mas existe algo maior e melhor que nos traz uma verdadeira felicidade. Porque essa felicidade ela não dura muito. Essa a qual nós buscamos no nosso dia a dia, como por exemplo, né, a riqueza, o poder, a beleza, a fama, não trazem felicidade duradoura, como nós gostaríamos que trouxessem de fato. Mas veja só, há mais de 2000 anos atrás, há um convite que foi feito para sentar-se na relva de uma montanha lá em Israel e ouvir o autor da vida, o Criador de todas as coisas, o Salvador eterno, mas que nos oferece uma felicidade verdadeira, o próprio Jesus Cristo. É isso aí, eu estou falando aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali naquele momento, ele vai proferir com palavras doces, sinceras, mas também palavras de advertências. Aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças, ou também, né, como a ética do reino de Deus. É o tal conhecido Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é provavelmente a parte mais conhecida do ensinamento de Jesus. Embora se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. De tudo que ele disse, essas suas palavras descrevem o que ele deseja, né, ou o que ele desejava para os seus seguidores naquela época e por vez para nossas vidas. O desejo de Cristo naquilo a qual nós venhamos a fazer, né? Venhamos obedecer às suas palavras. E não é sobre sentir ou ter, é sobre viver de fato, viver de forma eficaz. Enquanto na cultura atual, essa felicidade ela está no final de um caminho, de uma conquista, no final de um sonho realizado, Jesus ele trata não sobre algo a ser encontrado no final do caminho, mas em como esse caminho ele é trilhado, ou como esse caminho ele deve ser trilhado nas nossas vidas. O Sermão do Monte é considerado a essência do seu ensinamento e da formação dos seus seguidores. Jesus está ali preparando os seus seguidores. Ele está capacitando-os a irem por todo mundo, né, com a sua mensagem. Então, a pergunta que eu posso fazer nesse momento é: como posso ser feliz? Ou como eu posso ser feliz de verdade? Bem-aventurado significa ser feliz, ou ser feliz de verdade, ou abençoado. Em Mateus capítulo 5, Jesus ele começou o seu famoso sermão da montanha. E ele começa abençoando os seus seguidores. E ele diz que bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. Essa palavra pobre de espírito, ela tem tomado, né, uma tonalidade pejorativa. Pobre de espírito. Ah, fulano é um pobre de espírito. Mas só que no contexto bíblico, né, em relação às palavras de Jesus Cristo, o pobre de espírito é algo bom, é algo louvável. Jesus disse que os pobres de espírito são abençoados porque o reino do céu lhe pertence. Mateus capítulo 5, verso 3. E ser pobre de espírito significa reconhecer as nossas próprias falhas e a nossa dependência total de Deus. Então, ser pobre de espírito é saber que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus para tudo. Mas Jesus também diz que felizes de verdade, bem-aventurados os que choram. Aí certamente nesse momento deve ter algum chorão no nosso meio, né, que vai dizer: ah, então eu sou feliz porque eu choro. Mas muitas vezes eu choro de tristeza pelas circunstâncias, né, que a vida me traz.
Mas quando Jesus ele diz que bem-aventurado ou feliz de verdade os que choram, Jesus está falando aqui das pessoas que choram e são bem-aventuradas, porque serão consoladas, de fato. Mas Jesus ele é o nosso consolador, o único que pode nos dar conforto verdadeiro. Mas só que essa tristeza aqui, segundo Deus, segundo a Bíblia, é uma tristeza que gera arrependimento pelos pecados e mudança de vida. Então, felizes os que choram, aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem, destes pecados. É o que o apóstolo Paulo nos diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 9 ao verso 10, que nos diz o seguinte: agora, porém, me alegro porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou a arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Deus ele consola esse tipo de tristeza com seu perdão. Toda tristeza que vem do sofrimento e da injustiça será consolada por Deus quando os salvos chegarem no céu. Então veja só que o apóstolo Paulo ele nos fala, que aqueles que choram porque estão tristes porque reconhecem o seu pecado diante de um Deus todo-poderoso. Jesus diz que bem-aventurados ou felizes de verdade os humildes. Mateus capítulo 5, verso 5 nos diz isso. Não há lugar para arrogância. Entre os filhos de Deus não há lugar para isso. Os humildes serão abençoados porque reconhecem a glória de Deus e reconhecem que tudo pertence a Deus. E Deus recompensa os humildes, mas irá humilhar os arrogantes. Assim diz a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 18 e o verso 12. Jesus diz que bem-aventurados ou felizes de verdade os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça são felizes porque receberão exatamente o que desejam. Deus vai fazer justiça. Um dos elementos da armadura de Deus é a couraça da justiça. Quem ama a Deus ama a justiça e procura fazer o que é certo. O pecado causa injustiça, mas quando Jesus voltar, ele vai restabelecer toda a justiça. Então, felizes de verdade os que têm fome e sede de justiça. Felizes de verdade ou bem-aventurados os misericordiosos. Quem é misericordioso também receberá a misericórdia de Deus. É o que nos diz lá em Mateus 5, 7. Assim como Deus ele mostra a misericórdia e perdoa, seus adoradores ou seus seguidores devem mostrar misericórdia por outras pessoas. A misericórdia vem de realmente entender a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Ele ama cada pessoa e oferece perdão para aliviar o sofrimento. Apesar de ninguém merecer esse perdão, Deus ele é misericordioso. Da mesma forma, quem é salvo por Jesus aprende a ter misericórdia dos outros, das outras pessoas, por amor. E misericórdia é ter compaixão de alguém querendo diminuir o seu sofrimento. Então, Deus ele tem misericórdia de nós e nós devemos ter misericórdia daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o texto também diz que felizes de verdade os puros de coração. Quem é puro de coração receberá a bênção, a bênção de Deus. Nada de impuro pode entrar na presença de Deus. Jesus veio para purificar, limpar todo o pecado, transformando os nossos corações. Apenas quem se deixa ser purificado, ou apenas quem é purificado por Jesus, pode ver a Deus. Mas também o texto diz que bem-aventurados, ou felizes de verdade, os pacificadores. A felicidade dos pacificadores é serem chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Jesus veio para estabelecer paz entre as pessoas e Deus e para consertar a forma como nos relacionamos com outras pessoas. Então, os pacificadores, precisamos ser pacificadores. Mas o texto também diz que feliz de verdade ou bem-aventurado os perseguidos. Quem é perseguido por causa da injustiça, quem é perseguido por amor
né, ao nome de Jesus Cristo, receberá a grande recompensa no céu. Mateus 5, 10, 12 nos diz isso. O mundo odeia os seguidores de Jesus Cristo, porque estão debaixo do domínio do diabo. Então eles não podem servir a dois deuses. Por isso que eles odeiam os seguidores de Jesus Cristo. Mas o sofrimento aqui na terra não é nada comparado com a recompensa no céu, com a recompensa daquilo qual Deus ele vai nos dar, aquilo que Deus ele preparou para nós, para os filhos de Deus que são perseguidos por amor do seu nome. Então, as bem-aventuranças mudam a prioridade da nossa vida. Em vez de nos preocuparmos com bens materiais e motivações egoístas, os que querem ser realmente abençoados ou felizes de verdade devem se concentrar nas coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, para sermos felizes de verdade, precisamos observar os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a partir daí, nós iremos achar a verdadeira felicidade. Uma felicidade que não está condicionada às circunstâncias, mas uma felicidade que é inserida no nosso coração através do próprio Jesus. Então, que possamos aprender um pouco mais, com esta aula, e assim que você assistir, dá o OK lá, confirmando, ok? Até a próxima aula.